A ofensiva do Talibã no Afeganistão tem sido um tema que tem mexido com a cabeça de muita gente. Mas afinal, o que a filosofia tem a dizer sobre essa situação? Enfim, eu sou o Vinícius Molinari e este é o A Filosofia Explica de hoje. A ofensiva do Talibã no Afeganistão tem tomado todos os noticiários do mundo nas últimas semanas. E, de fato, não é só os noticiários que são tomados por essa ofensiva, mas também todos os debates relativos à política internacional, à filosofia, à ética. É uma situação realmente dramática e várias questões filosóficas surgem dessa situação. Uma situação realmente infeliz, uma crise humanitária, se a gente sim pode dizer, mas como eu disse, também dessas crises algumas questões filosóficas surgem. E não foram poucas as pessoas que me enviaram perguntas pedindo um olhar filosófico sobre essa situação. Fizeram essas perguntas aqui no nosso canal no YouTube, mas principalmente lá no meu Instagram. Então, antes de falar da situação mesmo do Afeganistão e de que problemas a gente pode tirar da filosofia para analisar essa situação, eu já te faço um convite a você. Se você tem um tema que quer ver esse tema ser abordado aqui no canal, você pode deixar aqui nos comentários ou então ir lá no meu Instagram. Lá a gente pode conversar de forma mais rápida, mais espontânea. Mas enfim, é isso, chega de papo, bora aqui então selecionar um problema filosófico específico, dentre vários possíveis, para a gente analisar melhor essa situação tão complicada do Afeganistão com a ofensiva do Talibã. Com a ofensiva do Talibã ao Afeganistão, depois de 20 anos de tomada americana de solo afegão, realmente cria-se mais uma vez uma situação complicada de política internacional, sobretudo quanto à situação do Afeganistão, principalmente no que diz respeito aos direitos das mulheres. Então, muitas pessoas têm levantado essa questão dos direitos civis das mulheres, a direitos que provavelmente vão ser cerceados nesse novo regime afegão. Então, é uma questão que tem tomado os noticiários de todo mundo. Mas há uma outra questão que eu vejo que é até pouco falada e é de extremo caráter filosófico. E não só é de extremo caráter filosófico, mas também é um grande calo na teoria política internacional, que é a questão do multiculturalismo. Como é que é, filho? Isso aí ninguém nunca me falou. Simples. A questão afegã, ela traz pra gente uma questão que desde a metade do século passado tem norteado alguns debates de política internacional. Desde a instauração da Carta de Direitos Humanos, sobretudo ali no pós-Segunda Guerra, na instauração da ONU, há uma grande luta em entender a seguinte situação. Afinal, é possível a gente ter uma cultura universal, no sentido de direitos que tenham validade em todo o território global? Ou a gente tem que preservar as diferenças culturais? Esse debate, que à primeira vista pode parecer bobo, ele não tem nada de bobo, ele é realmente muito complicado. Pois, se a gente pega os direitos humanos, nós temos dois artigos que entram em choque se olhados com muito cuidado. O primeiro é o direito às liberdades individuais, liberdade, por exemplo, de crença, a própria liberdade de expressão, a própria noção de liberdade política é um direito assegurado na Carta de Direitos Humanos, né? Mas, ao lado disso, nós também temos um outro artigo que diz respeito ao próprio respeito à diversidade cultural. Então, quando a gente tem a instauração dos artigos referentes aos direitos humanos, nós temos que todo o bloco ocidental, ele pesa muito, mas muito essa questão da liberdade individual. Em contrapartida, um eixo específico de vários países árabes tem se forçado a se atentar a um outro artigo dos direitos humanos que diz respeito exatamente ao respeito à diferença religiosa, ao respeito cultural. E aí, a diferença cultural, né? E aí a gente tem um problema filosófico que é o seguinte: afinal, até onde, no ponto de vista ético, é justo a gente interferir em outra cultura? Mais do que isso, até onde realmente o problema, por exemplo, do Talibã com as mulheres é um problema de um caráter de direito universal? Até onde os direitos da mulher, o direito do cidadão, não precisa nem ser das mulheres efetivamente, mas o direito dos cidadãos se esbarra na cultura? Felício, eu não estou entendendo. Simples. Até onde a gente pode respeitar a cultura, até onde a gente pode respeitar o direito individual. Pois muitos afegãos podem dizer que esse tratamento dado às mulheres é uma questão cultural. E como é uma questão cultural, ela tem que ser respeitada.
Assim, por exemplo, como a questão de cortar os braços, as mãos de pessoas que cometem algum tipo de roubo, assim como o apedrejamento em praça pública, eles podem alegar que isso é uma característica da cultura deles, da cultura afegã. E aí, se a gente dá um grande peso ao respeito a culturas diferentes, a gente ficaria em uma saia justa de não poder criticar, né? Ou poder falar que, não, como isso é a cultura deles, a gente não pode criticar. Obviamente, isso é muito complicado no cenário hoje em dia. Mas, da mesma forma, também é muito complicado do ponto de vista filosófico a gente querer ali instaurar um direito que vale para todo mundo, porque várias pessoas têm incorrido nessa questão de uma visão eurocêntrica do mundo. E muita gente até com boas intenções tem recorrido a esse argumento de que, olha, essa ideia de os direitos humanos, de um direito que vale para todo mundo, isso é muito eurocêntrico, isso tem uma cara muito branca, esbranquiçada do mundo, não pode ser bem assim. E aí a gente cai nesse dilema. Afinal, é possível ou não termos direitos universais? Como lidar com essa questão de garantir a liberdade individual respeitando as diferenças culturais? Mais do que isso, para a gente sair um pouco da filosofia e ver onde o bicho pega, nós temos acordos de políticas internacionais que tentem regir isso. Por exemplo, a gente pode pegar o próprio caso da Venezuela, sem entrar no mérito político da questão, apenas no mérito de acordos internacionais. A partir do momento, por exemplo, que a ONU julga que ali uma violação de direito humano no país, na Venezuela, volto a falar, não nos cabe julgar esse fato aqui neste vídeo, há grandes bloqueios comerciais contra a Venezuela, por exemplo. E isso leva uma sanção comercial que a gente também poderia discutir, para que ali se reveja essa questão. Mas no caso afegão, o que a gente pode fazer nessa situação? Realmente, a gente poderia criar bloqueios para o regime talibã cair, né, um regime democrático ser instaurado. Enfim, a gente pode fazer ali vários bloqueios econômicos e políticos para isolar o Talibã e ali a gente rever aquela forma democrática. O problema dessa questão, e aí surge um segundo problema, será que, por exemplo, se os Estados Unidos infringissem um direito humano rotineiramente, será que a gente conseguiria ter uma barganha para dar algum tipo de sanção aos Estados Unidos? Ou a própria China? Se a China realmente solapasse um direito humano de forma rotineira, a gente teria poder de barganha de fazer um bloqueio econômico à China? Creio que não. E aí nós temos um problema, que assegurar uma política de direitos humanos, seja ela respeitando o multiculturalismo ou não, seja ela levando os direitos individuais ou não, ele esbarra nesse outro problema. Fazer sanções econômicas a países como a Coreia do Norte, como a Venezuela, como Cuba e como o próprio Afeganistão é muito mais simples do que você fazer um bloqueio comercial à Rússia, aos Estados Unidos e à China. Não diria nem se é possível, né, fazer esse bloqueio. Enquanto a gente não tiver essa condição, enquanto não tiver uma instância fiscalizatória, não só fiscalizatória, mas que possa dar algum tipo de sanção a esses países que cometem essas violações de direitos humanos, de pouco vai valer. Enquanto nós ainda estivermos no respiro imperialista, seja de um imperialismo russo, chinês ou americano, pouco se faz nos direitos humanos. E aí nós caímos mais uma vez em um problema filosófico grave. Até que ponto aquilo que acontece, e eu considero extremamente catastrófico, as mulheres, uma violação grave de direitos humanos no Afeganistão, também não acontece em outros países de maior poderio econômico. E se no Afeganistão a gente consegue vislumbrar algum tipo de sanção, algum tipo de invasão para levar a democracia, o que a gente faz, por exemplo, com aqueles países, como alguns por aí, que não garantem saúde pública a todos os seus cidadãos? E saúde, o direito à saúde é um direito humano também. O que fazer nesses casos que os direitos humanos são violados por falta de um sistema único de saúde, como nos Estados Unidos, por exemplo? Alguém é capaz de sancioná-los de alguma medida? De ter uma medida punitiva? Enfim, enquanto não resolvermos principalmente dois problemas. Primeiro, o problema do multiculturalismo versus liberdade individual, até onde nós temos que respeitar uma cultura diferente, até onde nós não devemos. Isso é um primeiro problema, o problema de demarcar essa fronteira. E o segundo, o problema de pensar que sanções que podem ser aplicadas ao Afeganistão também podem ser aplicadas a países mais ricos, enquanto esses dois problemas, essas duas questões não forem filosoficamente resolvidas, ao meu ver, todas as outras questões que surgirem do debate, seja do Afeganistão, seja da Venezuela, seja de Cuba, seja da China, seja dos Estados Unidos, todas as questões que surgirem disso, em política internacional, em filosofia política e em ética política, serão bem
menor, bem menos abrangente e profunda do que realmente deveriam ser. Mas isso é só um detalhe, uma das questões, duas, na verdade, aqui, de várias outras que a gente pode trazer do caso afegão. A gente poderia trazer, por exemplo, a influência que a Guerra Fria teve nesse desencadeamento do Talibã, a própria questão dos Estados Unidos armamentando ali algumas pessoas, alguns grupos paramilitares no Afeganistão contra a União Soviética, enfim, pode mostrar que esse caso do Afeganistão nada mais é do que uma consequência de uma visão imperial de duas grandes potências, antigas potências, que culmina nisso. Mas isso também é um papo para outra hora. E se você gosta de conversas assim, gosta de falar de filosofia, de política, de arte, de cultura, enfim, de pensamento em geral, e gostou desse vídeo, te peço para curtir e se inscrever no nosso canal, pois toda semana a gente traz aqui vários vídeos novos para você. E é isso, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau, até a próxima.